Bom dia. Vamos iniciar a nossa reflexão de hoje sobre a parábola dos talentos, que é uma das parábolas contadas por Jesus no sermão profético, ou também conhecido como sermão escatológico. Preparando os nossos pensamentos para a prece inicial, nós vamos fazer a leitura do texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, intitulado O Talento de Todos. Então diz Emmanuel: na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não menosprezes agir e servir, porque o trabalho nas concessões do espaço e do tempo é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito se engrandece no rumo das esferas superiores a que se destina. Por ele, as forças mais simples da natureza se movimentam na senda evolutiva, escalando os degraus do progresso para a subida aos cimos da experiência. Com ele, o verme se agita e fecunda o seio da terra. Através dele, esforça-se a semente e transforma-se na planta útil a erigir-se em abençoada garantia do pão. Aproveitando-o, a abelha se faz operária laboriosa, fabricando a excelência do mel. Atendendo-lhe a inspiração, o manancial se desloca e, crescendo em possibilidades sempre mais vastas, converte-se no grande rio que apoia a civilização em torno do próprio sulco. Tudo na paisagem que nos cerca é a exaltação desse talento realmente divino. É por isso que o dinheiro e saúde, cultura e inteligência, tanto quanto os números, recursos que rodeiam o homem na terra, subordinam-se ao trabalho, a fim de se agigantarem na produção e na multiplicação dos benefícios que lhes dizem respeito. Não te deixes vencer pelas considerações negativas da tristeza, da revolta, do pessimismo ou da indisciplina, que estão sempre condicionando a ação que lhes é própria, a exigência de remuneração. Responde ao Senhor que te serve por intermédio do trabalho incessante da natureza, com o trabalho infatigável de teu pensamento e de teus braços, de teu cérebro e de teu coração, para que te eleves à comunhão com o amor infinito. Sem trabalho, a fé se resume à adoração sem proveito. A esperança não passa de flor incapaz de frutescência, e a própria caridade se circunscreve a um jogo de palavras brilhantes em torno do qual os nus e famintos, necessitados e enfermos costumam parecer pronunciando maldições. Trabalhe e vive. Não admitas que a fortuna do tempo, emprestada a todos pela bondade de Deus, se dissipe em tuas mãos congeladas no ideal inoperante. Realmente, muitos desastres nos perseguem o caminho das experiências necessárias, em forma de falhas e fraquezas de nossas almas, à frente das leis de Deus, mas todos eles, o maior de todos, é a preguiça. Porque a preguiça é a protetora da ignorância e da penúria, e através da penúria e da ignorância poderemos descer aos mais estranhos desequilíbrios do mal. Essa mensagem é psicografada por Chico Xavier, por Emmanuel, está no livro Dinheiro. Vamos elevar a Deus nossos pensamentos em oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre,
agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para escutar a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que abras as nossas mentes e os nossos corações para o entendimento do Teu Evangelho, para que possamos absorver os Teus ensinamentos, para que possamos nos transformar através dos Teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor. Ampara-nos, guarda-nos na Tua santa paz, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje, a respeito da parábola dos talentos, nós vamos iniciar um estudo que eu tentei iniciar no ano de 2016, mas não foi concluído, que é o estudo do sermão escatológico, um sermão profético realizado por Jesus. E nós vamos começar esse estudo hoje através do estudo da parábola dos talentos. Antes da gente falar especificamente sobre a parábola, eu queria situar aqui para que nós pudéssemos entender em que circunstâncias aconteceu esse sermão profético, esse sermão também chamado de apocalíptico ou escatológico, que Jesus proferiu aos seus discípulos. Então, anteriormente ao sermão escatológico, Jesus havia calado os saduceus no episódio em que ele diz que Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, é Deus de vivos e não Deus de mortos. Quando ele diz aos saduceus que o espírito ele sobrevive à morte, que existe essa sobrevivência do espírito após a morte. Então, os saduceus não acreditavam na continuidade da vida após a morte, mas Jesus faz com que eles se calem após a utilização desse exemplo, quando Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Então, que estes ainda estariam vivos. Ainda nesse cenário anterior ao sermão escatológico, Jesus é interrogado por um doutor da lei sobre qual seria o maior mandamento. E ele diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Continuando, Jesus diz a uma multidão de seguidores que aquele que quiser ser o maior deve se fazer o menor, o servo de todos, porque ele mesmo, Jesus, veio para servir e não para ser servido. E em continuidade, Jesus condena os escribas e fariseus, acusando-os de hipócritas, de condutores cegos, de insensatos, e diz a eles que eles eram hipócritas porque limpavam o exterior do corpo e por dentro estavam cheios de rapina, intemperança. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, que são formosos por fora, mas cheios de imundície por dentro. E ainda Jesus lamenta por Jerusalém, dizendo: quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Eis que vossa casa ficará deserta, porque eu digo que não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Então seria a última vez que Jesus iria
né, voltar a Jerusalém quando ele fosse recebido, né, naquele domingo de Ramos, que ocorreu uma semana antes, após a sua ressurreição. Depois que eles saíram do templo, onde Jesus tinha dito todas essas coisas, os discípulos chamaram a atenção de Jesus para a grandeza da construção daquele templo, né? E um deles diz: mestre, que pedras, que construções, né? Os apóstolos estavam ali intimidados pela grandiosidade do templo. Eles estavam com medo, porque Jesus tinha acabado de desafiar os doutores da lei. Né? Jesus tinha desafiado os escribas, os fariseus, e eles estavam assustados com a grandeza daquele templo, né? Com a grandiosidade daquele templo. E, em resposta ao medo desses apóstolos, Jesus diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Está em Mateus, capítulo 24, versículo 2. Através dessa fala, Jesus nos mostra que as coisas materiais, elas são efêmeras. Elas que são construídas pelas mãos do homem, todas estão fadadas à destruição. O próprio templo de Salomão, que foi construído cerca de 10 séculos antes de Cristo, foi destruído pelos babilônios, né, no ano de 586 a.C., e um segundo templo foi construído depois, quando o povo exilado da Babilônia, né, retornou para Jerusalém. Então, hoje, né, o segundo templo, né, que foi construído, ele ainda está lá apenas o Muro das Lamentações. Né? Então, aquele templo que Jesus proferiu que seria destruído, ele foi destruído. Só resta mesmo o Muro das Lamentações. Então, as construções humanas, elas são efêmeras. As construções humanas, elas existem por um curto período de tempo e depois elas vão ser destruídas. Né? Depois desse momento, Jesus se reúne com seus discípulos no Monte das Oliveiras. E então os discípulos perguntam a Jesus. Agora, Jesus estava apenas com os seus discípulos mais próximos. E eles perguntam a Jesus: quando acontecerão estas coisas? Né? Toda essa destruição, a destruição do templo, quando tudo isso vai acontecer? Né? Jesus e apenas alguns de seus discípulos mais próximos. E neste momento que Jesus inicia o seu último sermão, que foi proferido para somente alguns dos seus discípulos mais próximos. Esse sermão ele está relatado por Mateus nos capítulos 24 e 25, por Marcos no capítulo 13 e por Lucas no capítulo 17. E nesse sermão, Jesus ele prevê a conclusão de uma era, né, o fim de uma geração. E, consequentemente, como nós acreditamos na lei da evolução, um fim que leva a um novo começo. Né, um novo começo para o nosso planeta. Né, uma nova geração de habitantes para esse planeta em que nós vivemos. Né? De acordo com esse sermão escatológico, e também de acordo com as profecias do Apocalipse de João, nós podemos entender que esse fim, né, que esse Apocalipse, né, nada mais seria do que a transição do planeta Terra, que hoje é um mundo de expiações e provas, para um mundo de regeneração, que dentro da escala de evolução dos planetas, né, seria a terceira escala de evolução planetária, né, de acordo com o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Né, a Terra, então, ela deixaria de ser um mundo de expiação e provas e se tornaria, então, um mundo de regeneração.
E a grande diferença, né, entre o mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração é que nesse novo mundo renovado, regenerado, o bem ele passa a prevalecer sobre o mal, né? Então, nesse mundo de regeneração, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, as almas, né, os espíritos que ainda precisam expiar, eles absorvem novas forças e eles podem, então, repousar um pouco das fadigas das lutas, né? Um mundo onde nós temos, então, nós esperamos, então, por esta transformação do nosso planeta, né, um mundo onde a gente não vai mais ver tanta maldade, um mundo onde a gente vai poder, né, viver, né, com um pouco mais de paz, de tranquilidade, né, mas a Terra ainda passa por esse processo de transformação, né, e nós ainda precisamos garantir a nossa permanência nesse mundo regenerado, né? Não está garantido que todos permanecerão na Terra, né, após essa regeneração. Bom, durante o sermão, Jesus ele então se utiliza de 3 parábolas para exemplificar qual deve ser o nosso modo de agir nesse momento de transição que o fim, né, de uma era se aproxima, né? E através dessas parábolas, Jesus então nos mostra como devem ser as nossas atitudes para que nós possamos permanecer neste mundo regenerado. Que parábolas são essas? São as 3. A parábola do servo prudente, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Hoje nós vamos falar a respeito da parábola dos talentos. Então a gente vai deixar o estudo das outras parábolas para outras oportunidades. Vamos hoje então nos dedicar a esta parábola dos talentos. O que são talentos, então? Os talentos, eles são, na realidade, conjuntos de bens que nos são confiados por Deus a cada um de nós, né? Bens que podem ter natureza material, bens que podem ter natureza espiritual, né? Como, por exemplo, as riquezas, as condições de vida, né? O status social, as condições de saúde, de inteligência, memória, as habilidades nos campos das artes, o dom da oratória, a sensibilidade, a compaixão, entre outros, né, que eles são recebidos por nós desde a nossa preparação para a nossa reencarnação, né, de acordo com as tarefas que nós tenhamos a desempenhar aqui na Terra, né? Todos nós temos tarefas a realizar, né? Nós não viemos ao mundo à toa, né, de passagem, né, como visitantes, né? Nós viemos ao mundo com uma missão a ser realizada, né? Os espíritos que têm uma compreensão maior, né, eles podem, inclusive, escolher as tarefas que eles vão realizar e podem pedir aos preparadores das reencarnações para reencarnarem em condições necessárias à realização das suas tarefas. Agora, os espíritos que têm um grau de compreensão um pouco menor, eles têm a sua reencarnação planejada por espíritos superiores que dirigem esse processo reencarnatório. Então, tudo acontece de acordo com o grau de compreensão de cada um, né? Cada um de nós vem ao mundo com certos propósitos, né? Com projetos a realizar que estão
relacionados com a nossa evolução, né? É o que os hindus costumam chamar de Dharma, o Dharma com D, né, que está relacionado aos propósitos da sua encarnação, né, aquilo que a gente pode realizar durante a nossa passagem pela Terra, né, é diferente do karma, né, o karma com K, ele está ligado às nossas ações do passado, né, que podem ter sido boas ou mais, né. O Dharma, ele está relacionado ao nosso futuro, né, a forma como nós poderemos utilizar os talentos que nos foram confiados por Deus nessa nossa encarnação. Então, talentos são recursos divinos, né, disponibilizados por Deus para utilizarmos no nosso progresso espiritual, né? Deus nos oferece todos os meios necessários para que possamos conquistar e aperfeiçoar as qualidades espirituais que são necessárias para a nossa evolução, né? Por exemplo, o amor, a paciência, a fé, o perdão, né? Eu gostaria de ler aqui algumas palavras de Emmanuel que estão no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier. Ele diz: se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós a solução do problema alusiva à capacidade de recebê-los. Então, Deus, segundo Emmanuel, ele distribui talentos para todos, mas o que varia é a capacidade que cada um de nós tem para receber esses talentos, né? Então, como diz Emmanuel, não podemos nos afastar do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Trabalho, estudo, perdão, sacrifício e bondade são as formas através das quais nós devemos utilizar, aproveitar esses talentos que Deus nos oferece. Quem então recebe os talentos? Na representação da parábola, os talentos eles são distribuídos por 3 servos. Esses 3 servos, eles representariam a humanidade inteira. Toda a humanidade está representada nesses 3 servos da parábola. O servo que recebeu os 5 talentos, ele representa aqueles que recebem recursos divinos para a realização de missões que beneficiam muitas pessoas, né, como uma cidade inteira, um país inteiro, ou quem sabe até um mundo inteiro, né? Poucos são os espíritos que trazem missões que irão beneficiar muitas pessoas, né, do mundo inteiro, por exemplo, né? Então, esse seria aquele servo que recebeu os 5 talentos. Tá? O servo que recebeu 2 talentos, ele está recebendo, então, recursos divinos que são necessários para a realização das missões que beneficiam o seu grupo familiar, um grupo de pessoas mais próximas, né? Como nós sabemos, muitas famílias possuem
anjos, né, que cuidam de todos e lutam pelo bem de todos, sendo geralmente aqueles que mais sofrem, né, pelo sacrifício que devem fazer por aqueles que amam. Né? A gente pode, então, lembrar aqui a figura de Célia Lúcius, que veio numa encarnação sem necessidade de expiação alguma, né, mas veio apenas para se sacrificar pela sua família, pelos seus entes queridos, né, para ajudar naquele momento aquela família que estaria, né, passando por problemas muito graves, né, como a gente conhece, né, na história de Célia no livro 50 anos depois. Então, a vinda de Célia foi uma vinda providencial. E, posteriormente, ela voltaria novamente para ajudar a mesma família, né, como Alcione no livro Renúncia. Né? Bom, e aquele servo que recebeu apenas um talento, né, seriam aqueles que recebem os recursos divinos para melhorarem apenas a si próprios. Eles não são diretamente responsáveis pela realização de nenhuma tarefa a não ser o burilamento, o aperfeiçoamento do seu próprio espírito. Né? E isso, nós podemos dizer que a maior parte da humanidade está nesse patamar. Recebe de Deus os talentos, os recursos necessários para realizarem a melhoria de si mesmos. Né? É claro que todos nós temos condições de ajudarmos, de auxiliarmos aqueles que estão próximos a nós. Né? Aliás, isso não é apenas uma possibilidade, isso é uma obrigação de todos nós, né? Estarmos atentos às necessidades do próximo para auxiliá-los. Né? Mas aqueles que não conseguem ajudar nem a si mesmos, né, como estarão, então, capacitados a ajudar o próximo? Né? Para isso é necessário que a gente pare de olhar apenas para nós mesmos e passe a enxergar também as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Né? A gente se preocupa demais com os problemas que a gente vive e acaba se esquecendo que outras pessoas, né, que estão próximas a nós vivem problemas muito maiores, né, passam por dificuldades muito maiores. O que nós podemos fazer para ajudá-los? Bom, dando continuidade então à parábola dos talentos, né, o que esses servos eles fazem com os talentos que foram recebidos? Né? Dentro dessa resposta, né, nós podemos encontrar dois tipos de servos que Jesus classificou. O primeiro como servo bom e fiel, que é aquele que aproveitou as oportunidades concedidas por Deus para a melhoria de si mesmo e para ajudar o próximo. Esse servo bom e fiel, ele demonstra responsabilidade, ele demonstra diligência, demonstra bom senso, demonstra capacidade de trabalho e dedicação diante de todas as dádivas que ele recebeu. Né? Então, ele aproveitou a oportunidade, né? As oportunidades que Deus nos oferece. Né? É muito interessante essa questão da oportunidade, porque quando nós desperdiçamos uma oportunidade, nós não temos nenhuma garantia de que essa oportunidade vá se repetir. Então, a gente sabe que a gente tem a possibilidade de reencarnar na Terra, né? Em outro corpo, com novas oportunidades, mas a gente precisa entender que aquela oportunidade desperdiçada, ela não vai retornar. Né? Existirão outras oportunidades, certamente, mas aquelas que foram desperdiçadas não se repetirão. Né? As condições serão diferentes, as possibilidades e disposições serão diferentes.
né? As oportunidades, elas não voltam com a lei da reencarnação. Nós temos outras oportunidades, sim, é claro, mas precisamos ter em mente que cada oportunidade deve ser aproveitada no momento em que ela é oferecida a nós. No momento em que nós temos a oportunidade, nós devemos fazer alguma coisa para aproveitar essa oportunidade, né? Então, esses exemplos de servo bom e fiel, nós podemos citar Célia Lúcius, que esteve, né, em dois momentos, né, como Célia e como Alcione, buscando resgatar uma família, né, a sua família, né? Nós podemos citar Chico Xavier, né, que foi um servo, né, fidelíssimo de Deus, né, trazendo para todos nós tantos livros com tantas mensagens maravilhosas que nos ajudam a compreender melhor as lições de Jesus, do Evangelho, né, fazendo tanto pelo Brasil e pelo mundo inteiro, né, Chico Xavier. Podemos citar o exemplo de Clóvis Tavares, né, que, através da fundação da Escola Jesus Cristo, aqui em Campos, né, beneficiou tanta gente, né, tantas pessoas que encontraram Jesus através de Clóvis Tavares, né? Então, são servos que foram servos bons e fiéis no momento em que eles aproveitaram os talentos recebidos por Deus, né? Eles aproveitaram esses talentos para multiplicar, para distribuir e ajudar, né, muita gente que se tornou beneficiária, né, desse trabalho, desse esforço. E certamente todo esse esforço, todo esse trabalho é reconhecido por Deus, né, como veremos aqui adiante. A outra categoria de servo que nós devemos buscar, de todas as possibilidades, não nos enquadrarmos nessa categoria, é a categoria de servo mau e infiel. Esse servo mau e infiel é um servo que foi medroso, é o que teve medo de agir, é o servo que foi negligente, que foi preguiçoso, descompromissado, é aquele que desperdiçou os recursos que lhes foram dados do alto, né? É aquele que enterra o seu talento. Então, esse servo, ele não assume a responsabilidade do próprio fracasso, né? Quando o Senhor vem perguntar a ele: por que você não fez como os outros dois que multiplicaram os talentos, e você poderia pelo menos ter colocado esse talento num banco para que rendesse juros? E ele se justifica não assumindo a responsabilidade do que ele havia feito, dizendo: eu fiquei com medo, né, porque o Senhor costuma colher aonde não semeou. Então eu tive medo e enterrei o talento. Ele culpa o Senhor pelo seu fracasso, né? É aquele servo que não cumpre as suas mínimas missões, as suas mínimas tarefas, e ainda culpa o seu Senhor pelo seu descumprimento das suas tarefas. Por quê? Por medo, por inibição, por imaturidade, por falta de compromisso, ele não sabe utilizar uma concessão celeste para o melhoramento de si próprio. Ele não aproveita, ele desperdiça a oportunidade, né? Existem muitos capítulos no livro Os Mensageiros que relatam histórias de médiuns que tiveram fracassos na sua missão na Terra, né? Um exemplo que a gente pode citar aqui é o exemplo que está no capítulo 7, que fala sobre a queda de Otávio.
Então eu vou fazer uma breve leitura de um trecho desse capítulo 7 do livro Os Mensageiros. As tarefas espirituais, tornou o interlocutor acabrunhado, ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade da minha falta. Os mordomos de bem da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma exonera das culpas adquiridas. E Emmanuel diz: se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria que seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Então, meus irmãos, nós não podemos, de forma alguma, deixar de cumprir as tarefas que nos foram confiadas por Deus, os talentos que nos foram distribuídos por Deus, né, alegando medo, alegando incapacidade, alegando que não temos condições, porque todos nós temos condições, todos nós recebemos pelo menos um talento, como a gente viu na parábola, né? Houve aqueles que receberam 5 talentos, aqueles que tinham missões maiores e capazes de beneficiar muita gente. Houve também aqueles que receberam 2 talentos, com missões talvez um pouco menores, mas que também beneficiariam um grande grupo de pessoas. Mas não existem aqueles que não recebem nenhum talento. Pelo menos aqueles que receberam um talento são aqueles que precisam, no mínimo, desempenhar as tarefas de aprimoramento próprio, né, de melhoramento íntimo. Se, porventura, conseguirem realizar alguma tarefa, alguma atividade que venha a beneficiar outras pessoas, é ainda melhor. Mas o mínimo seria o aprimoramento próprio, porque quando nós reencarnamos, nós temos a necessidade de melhorar a nós mesmos. E a forma que nós temos de fazer isso, né, uma das formas que nós temos de fazer isso é ajudando ao próximo. Né? Quando nós servimos, quando nós nos colocamos à disposição do outro, nós também estamos buscando um aprimoramento de nós mesmos. Né? No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 28 a 30, só um instante. Nós vamos, então, ler o que acontece com aquele que tem o seu talento enterrado. Né? O que o Senhor ele faz, né, quando percebe que o servo enterrou o seu talento? Né? Ele diz: tira-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem os 10 talentos.
Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Né? Essas são palavras de Jesus que estão mostrando o que acontece quando nós desperdiçamos, quando nós não aproveitamos aquele talento que nos foi oferecido. Né? Como nós sabemos que o nosso planeta está passando por esse momento de transição, né, de que forma nós podemos interpretar essas trevas exteriores onde haverá pranto e ranger de dentes, né? E como aconteceu certa vez, né, durante o processo de evolução do planeta Terra, né, um momento em que houve exilados da constelação de Capela que vieram para a Terra e posteriormente puderam voltar para o seu planeta de origem, nós temos aqui a possibilidade de alguns habitantes da Terra, né, não poderem mais reencarnar aqui na Terra quando esse planeta se tornar um mundo de regeneração. Né? E em vários momentos no Evangelho, Jesus ele se refere a essas trevas exteriores onde haverá pranto e ranger de dentes. Em vários momentos Jesus fala sobre isso. E nós temos que tomar cuidado porque nós ainda não garantimos a nossa permanência nesse mundo regenerado. Né? Nós não queremos ser lançados nas trevas exteriores. Né? Nós queremos ter a possibilidade de permanecer aqui na Terra, né? De permanecer junto daqueles a quem nós amamos, né? Junto das nossas famílias, dos nossos amigos, né? Porque é como se nós estivéssemos matriculados em uma escola, né? A escola da Terra. E nas escolas regulares que nós conhecemos, as turmas, elas passam as séries permanecendo unidas. Mas quando um dos alunos, ou mais de um dos alunos, não consegue acompanhar, né, o rendimento da turma, ele não consegue se manter no mesmo padrão da turma, a turma inteira avança para a série seguinte e aquele aluno é retido e permanece na série anterior. Né? E aí ele perde o contato com aqueles amigos, ele perde a companhia daqueles de quem ele gostava. Né? Então imagina nós estando aqui na Terra hoje, com a nossa família e os nossos amigos, e a Terra ela passa por essa transição, se torna esse mundo de regeneração, e nós não temos condições, por termos desperdiçado oportunidades, por termos enterrado o nosso talento, nós não temos condições de permanecer na Terra na próxima encarnação. E aí somos obrigados a reencarnar em um mundo inferior à Terra. Imaginem, existem mundos inferiores à Terra. Né? Nós podemos não acreditar, né? Porque vemos tantas coisas ruins acontecendo aqui na Terra, né? Mas existem mundos inferiores à Terra. Né? E nós não queremos ser constrangidos a reencarnarmos em um mundo inferior à Terra. Nós não queremos nos afastar daqueles a quem amamos. Né? Então, devemos tomar muito cuidado, porque
Jesus, ele é muito claro. Ele faz essa advertência não como, não como uma condenação, né? Mas ele faz essa advertência como uma oportunidade da gente aproveitar as suas palavras, os seus ensinamentos, para buscarmos aproveitar esses talentos que recebemos para multiplicar e que esses talentos eles possam frutificar, que esses talentos eles possam ser distribuídos, né? Eles possam ser utilizados em benefício de todos, né? Então, nós vamos fazer aqui uma leitura de uma parábola, lembrando a parábola, né, da leitura de Humberto de Campos, que está escrito no livro Luz Acima, né, para a gente poder finalizar nosso estudo de hoje. Ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores em diversos degraus da virtude e da sabedoria lavravam a terra em louvor de sua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons. Afagado o primeiro, entregou-lhe 5 talentos, notificando: conduze contigo estes tesouros de alegria e de prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, em situação inferior à tua. Avergados ao solo do planeta, a que levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Ao segundo servidor, passou 2 talentos, acentuando: transporta contigo estas 2 preciosidades, que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. Estende esses patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Ao terceiro confiou apenas 1 talento, declarando cuidadoso: apossa-te dessa lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Em seguida, fixou os 3 colaboradores que partiam e explicou: aguardá-lo-ei de regresso para as contas. O tempo correu célere e veio o dia em que os mensageiros voltavam ao pátrio lar. O soberano esperava-os no pórtico, esperançoso e feliz. Findas as saudações usuais, o primeiro enviado adiantou-se e entregou-lhe 10 talentos, relacionando: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5 e restituas em dobro. Respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. O justo abençoou e explicou: já que foste fiel nestes negócios de pouca, monta, conceder-te-ei a intendência de importantes interesses de minha casa. Aproximou-se o segundo e depositou-lhe nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe os teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou contente:
Já que revelaste lealdade no pouco, ser-te-á conferido o muito das grandes tarefas. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo da expedição e, devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recebe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeais e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, e temendo-te o juízo, escondi-a na terra e reponho-a agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei, e estorvou-me os desejos, e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, o teu estranho e insuportável depósito. O poderoso contemplou triste e falou enérgico: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. Criastes fantasmas que nunca existiriam, multiplicastes preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo no avançado círculo de minhas obras. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, a sombra e a desesperação que abraçaste. E o servo, que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Então, meus irmãos, um dos talentos que nós renegamos, um dos talentos que nós não aceitamos carregar e que preferimos esconder, preferimos, deixar oculto, é a dor. A dor também é um talento, também é uma oportunidade que nós temos de mostrar a Deus, de estarmos diante de Deus, demonstrando a nossa fé, demonstrando que nós confiamos nele. E, através da dor, segundo Pietro Baldi, através da dor é que vem a nossa evolução. E, como está no livro A Grande Síntese, a dor, ela traz a evolução, ao passo que a evolução, ela anula lenta e progressivamente a própria dor. Então, se estamos ainda num estágio evolutivo onde a dor precisa ser um dos caminhos pelos quais nós passamos, para alcançarmos a evolução, precisamos aprender a aceitar essa dor com resignação e não deixar de confiar
em Deus, não deixar de confiar na providência divina. Não podemos fazer como o servo insensato que preferiu esconder esse talento, que preferiu esconder e desperdiçar essa grande oportunidade que lhe foi confiada, né? Estamos vivendo esses momentos, né, de transição planetária, certamente, que não sabemos quando irá se concluir, não existe... quando Jesus foi questionado a respeito de quando tudo isso aconteceria, né, ele disse que nem mesmo ele poderia dizer, mas apenas o Pai, que está nos céus, né, sabe exatamente o momento das coisas, né, mas precisamos entender que as oportunidades estão diante de nós. Recebemos talentos de Deus. E a dor é um desses talentos, né? Mas tantos outros talentos temos recebido. Um desses talentos que não sabemos aproveitar muitas vezes é o próprio tempo. O que fazemos com o tempo que temos disponível? Né? O que fazemos com a nossa saúde? O que fazemos com as oportunidades de trabalho que são colocadas diante de nós, né? Então, é importante, né, que nós façamos essa reflexão íntima, né, que nós possamos buscar olhar à nossa volta e tentar entender, né, quais são os talentos, quais são as oportunidades que Jesus coloca à nossa disposição. E entendermos que até mesmo a dor, né, até mesmo a dor é também uma oportunidade de buscarmos, de nos elevarmos a Deus. Quantos não buscam a Deus através da dor, né? Então, ao invés da revolta, buscar através da oração, buscar através dos nossos mínimos recursos também, estar auxiliando o próximo, aquele que é mais necessitado do que nós, né? São tantas oportunidades, né, que nós temos, mas que a possibilidade de aproveitarmos esse talento não seja desperdiçada, né? Então, nós vamos tentar, em outras oportunidades, né, falarmos um pouco sobre as outras parábolas, né? A parábola do servo prudente e a parábola das 10 virgens, que também estão relacionadas nesse sermão, e tentaremos também concluir em uma outra oportunidade o estudo desse sermão escatológico, né, desse sermão profético, com a passagem em que Jesus ele separa os bodes das ovelhas, né, aquela passagem em que a humanidade é dividida nesses dois grandes grupos, né, mas esses estudos nós tentaremos concluir, né, em outra oportunidade, né? Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa estar conosco e nos ajudar a ter forças, ter discernimento, ter humildade, a não ter medo, para que nós possamos desenterrar esses talentos escondidos, para que nós possamos buscar aproveitar todas as oportunidades, né, que nos são ofertadas. Nesse momento em que estamos mais reclusos em nossas casas, né, que as circunstâncias exteriores estão nos forçando a permanecer mais reclusos, mais
ao mesmo tempo temos oportunidade de estarmos também buscando o estudo e a reflexão, né, que possamos fazer essa autoanálise, né, de quais talentos temos enterrado e de que talentos nós temos ainda a distribuir e a oferecer àqueles que são mais necessitados. Vamos fazer a nossa oração para encerrar, então. Obrigado, então, pela paciência, pela participação de todos, né, nesse estudo, que possamos conseguir dar continuidade a ele posteriormente. Que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando mais uma vez as Tuas palavras, que são tão necessárias aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que nos auxilie neste momento a entendermos o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós. Que possamos, Senhor, nos lembrar dos talentos que temos recebido, para que possamos utilizar esses talentos para o melhoramento espiritual de nós mesmos e também para auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua vontade e a submetermos, Senhor, à Tua vontade. Fica conosco, ampara-nos e guarda-nos hoje e para todo sempre na Sua santa paz. Em Teu santo nome, Senhor, agradecemos e glorificamos a Ti. Fica conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja.